o título da mensagem de hoje é o seguinte: maternidade que marca, né? Primeiro, eu quero dizer que todos nós, mesmo aquelas pessoas que já perderam a mãe ou não se criaram com ela, todos temos uma figura de mãe, uma figura de maternidade nas nossas vidas, né? Seja do coração, seja por adoção, seja biológica, seja de criação, né? Todos nós temos alguém que representou esse papel na nossa vida. Às vezes foi a nossa mãe mesmo, às vezes foi alguma tia, alguma avó, alguma vizinha, né? Alguém nessa história. Então, vamos lá. Pode passar. Aqui, ó, quero começar com essa foto maravilhosa. Se vocês puderem ver, essa aqui é a Jojo. Para quem não conhece, é minha filha. Ela está usando os meus sapatos. Teve um dia, isso faz acho que uns 15 dias, a gente chegou do culto e eu ia colocar aquele sapato, né, aquela sandália. Mas daí na hora desisti e ficou lá, atirado no quarto, né, aquela bagunça santa, pré-culto. E quando a gente voltou depois, ela foi lá, botou nos pés e saiu, né, com aqueles tamancos, né, caminhando pela casa. Aí eu tive que tirar uma foto. E aí foi nesse dia que Deus ministrou no meu coração o que eu vou falar hoje, né? Eu pensei assim, vou tirar uma foto, vou postar no Instagram, né? Vou falar que Deus está falando no meu coração. Mas acabou que não deu, eu esqueci, me enrolei. Mas entendi que precisava compartilhar com mais pessoas e entendemos que hoje era o dia disso. Então, o que essa foto representa, né? Eu não fui lá e disse, ó filha, vem aqui, vamos colocar o sapato da mamãe. Não precisou. Ela foi lá, ela viu, ela botou no pé e saiu, né? Escapava do pé e ficava girando. Mas isso serve para a gente entender uma coisa. Agora falando para as mães, né? Você é um exemplo. Mesmo que você não esteja pensando nisso. Mas você é um exemplo para os seus filhos, seja intencionalmente ou não. Você quer ser um exemplo, tu quer fazer algo com intenção? Eu vou fazer isso porque meu filho precisa aprender que é assim que se faz? Ok. Só que quando tu não tá pensando assim, tu tá sendo um exemplo igual. Nessa foto eu não pedi para ela colocar, eu não ensinei ela a colocar sapatos, mas como ela me vê colocando, me vê usando, ela também quis. No ordinário, no comum, na ação ou na reação, a todo momento você é exemplo. Você não é exemplo só quando você pensa em fazer algo. Quando você reage no teu dia a dia, em pequenas coisas, no comum, naquela coisa que tu faz todo dia. Em tudo isso, nós, mães, pais, todos nós estamos sendo exemplos para os nossos filhos. A maternidade marca e pode marcar de diferentes formas. Pode ser marcas boas e louváveis ou marcas não tão boas e doloridas. Eu não sei qual que é a história de cada um aqui. Alguns eu conheço, outros não. Eu não sei como foi o teu relacionamento com a tua mãe, com teus pais, com a tua família. E eu quero dizer que hoje, que a maternidade ela marca. Se você não é mãe, a maternidade te marcou de alguma forma, porque você teve uma mãe ou uma figura de mãe na tua vida. Às vezes você pode lembrar com alegria dessas marcas que isso te deixou e às vezes não. Eu não conheço a tua história, mas hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu peço, Senhor, que Tu possa estar falando aos nossos corações esta noite.
Deus, que seja o Senhor falando através de mim. Que seja o teu Espírito conduzindo a minha voz, as palavras que saírem daqui, Pai, que seja o teu querer, Pai. Tudo que tu ensinou, que está na tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar usando a minha vida, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. E que tu possa estar preparando o coração de cada pessoa que está aqui e fale algo. Que cada um de nós possa sair hoje com algo no coração, com algo que tenha vindo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre uma personagem específica para trazer essa história, que é alguém que já está fresco na nossa memória, que a gente estava trabalhando na série em Gênesis, que é a Rebeca. Não é a nossa Rebeca, mas é a outra Rebeca. Então, a Rebeca, ela foi esposa de Isaac, mãe de Esaú e Jacó, nora de Abraão, uma grande mulher da Bíblia, temente a Deus, amorosa e serva, e ajudou o servo de Abraão e deixou a sua família, a sua casa, para casar com Isaac. Então, tu olha essas características e pensa assim, nossa, né, grande mulher do Senhor. E realmente foi, marcou a história. Mas hoje eu quero ver com vocês outro lado da Rebeca, um lado mãe. Então, vamos lá abrir em Gênesis capítulo 25. A partir do versículo 27. Algumas coisas, quando eu for falar aqui, quem já veio nos cultos anteriores vai lembrar da série que a gente está estudando, né? Já passamos pela história de Abraão, de Jacó. Então, hoje a gente vai recapitular algumas coisas e se aprofundar em outras. Então, lá no versículo 27 e 28 diz assim: Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, com apenas esses 2 versículos, a gente já pode tirar algumas constatações, né? E Jacó ficava em casa. Gente, isso não era comum da época, né? O homem, ele saía para trabalhar. Ele tinha que cuidar dos rebanhos, do campo, das plantações. Ele não ficava em casa. E Jacó ficava em casa. Isaque, que era o pai, amava Esaú. E Rebeca amava Jacó. Temos aqui o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, né? A Bíblia nos traz isso. O pai amava tal filho e a mãe amava tal filho. Então, né, a gente soma, né, 2 mais 2. O relacionamento de Isaac com Esaú era mais próximo, de Rebeca com Jacó era mais próximo, né? Então, cada um tinha sua proximidade com um filho. Então, seguindo, dando sequência aqui à história, nos versículos seguintes, peraí que a minha Bíblia fechou. A partir do versículo 29, do 29 ao 34, diz o seguinte, né? Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo, e lhe disse: Por favor,
me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Né? Falei que ia falar de Rebeca, já vamos chegar lá. Primeiro a gente precisa contextualizar. Então, aqui nesses versículos seguintes a gente vê o seguinte, que Jacó, ele estava em casa. Ele estava em casa, cozinhando, enquanto Esaú estava no campo trabalhando. Então o irmão estava lá, trabalhando no pesado, e Jacó em casa, fazendo boia. Jacó estar em casa era incomum, pois o habitual era estar no campo trabalhando. Já podemos aí ver traços de marcas deixadas. Se você parar para pensar, Jacó era mais próximo de Rebeca. Então ele ficava em casa, estava fazendo comida. O outro, mais próximo do pai, estava no campo trabalhando. O que isso nos diz, né? Da relação entre pai e filho, mãe e filho. Isso nos diz algo. Jacó seguiu um exemplo e Esaú outro. Jacó se aproveitou da situação do seu irmão. Eu estava conversando com o Tito, né, e perguntando sobre o texto, e ele falou que esse voltar do campo, provavelmente ele deveria ter ficado mais de um dia fora trabalhando. Por isso que o homem chegou varado de fome. O que eu quero saber? Eu quero comida, me dá isso aí, me dá comida. Então o cara estava lá, vamos dizer assim, durou mais de um dia, no mínimo 2 dias no campo trabalhando sem comer. Se não ficou mais, né? E o mano lá em casa, fazendo boia com a mãe. Então ele chegou, ele queria comida, né? Então ele trocou o direito de primogenitura dele por um prato de comida. E o que é esse direito da primogenitura? Né? Esse direito era para o primogênito, né? Para o filho mais velho. E o filho mais velho tinha direito à porção dobrada da herança. Olha aí, ó, não era qualquer coisa. Então ele podia ganhar o dobro, porque ele nasceu primeiro. E detalhe, né? Quem lembra, quem conhece a história, os dois eram gêmeos. Ele nasceu isso aqui primeiro, não foi anos. Foi minutos, segundos. Então, mas ele, Esaú, tinha o direito de receber o dobro da herança, porque ele era primogênito. E também recebia uma bênção especial de Deus, né? E aí, eu lendo esse texto, eu me pergunto, com quem Jacó aprendeu essa atitude dele, né? Tipo assim, ele foi ligeiro, foi esperto de passar o irmão para trás, se aproveitou da situação, né? Se bem que a gente sabe que a gente não precisa ensinar o que é errado para os nossos filhos e nem para nós, tipo assim, não precisa tu sentar, olha, para te fazer algo errado, tu tem que fazer assim, assim. Isso eles aprendem sozinho, né? Ninguém precisa ensinar. Aprende a mentir sozinho, aprende várias coisas, outras não. Mas enfim. Agora vamos ir para Gênesis, no capítulo 27, e vamos ler do versículo 1 ao 22. Vocês estão tão quietinhos, eu tô acostumado com as crianças que eu tenho que dizer silêncio. Então, vamos lá. Vou botar mais perto que eu não enxergo, pessoal. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram,
a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na sua presença, na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai, ele respondeu. Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. Então, aqui segue o texto, né? Ele abençoa então Jacó, pensando que era Esaú. Depois chega Esaú. E aí? Aí se descobre toda a farsa, toda a mentira. Então, Isaque abençoa Jacó. Jacó rouba a bênção que pertencia ao seu irmão. Então, Isaque, ele chama o Esaú e manda Esaú fazer aquilo porque ele queria dar a bênção. Lembra que ele roubou lá o direito da primogenitura? Então, essa oração era a outra parte do direito da primogenitura, essa bênção especial. Então, Isaque estava se preparando para dar a bênção especial ao seu filho primogênito. E foi enganado. Mas foi Rebeca, a sua mãe, que arquitetou todo o plano. Gente, chegamos na Rebeca, né? A parte que eu queria falar. Então, nos versículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, diz o seguinte: Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Rebeca falando.
Ela ouviu o que o seu marido falou. Foi lá e chamou o filho preferido dela, o filhinho da mamãe, né? E arquitetou todo um plano para que essa bênção recaísse sobre ele e não ao irmão que tinha direito. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Ela, como esposa, obviamente, sabia o que o marido gostava de comer. Então já foi lá, tu traz, eu faço a comida. Olha só. Mas Jacó, você a levará ao seu pai para que o coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ela já tinha pensado em tudo, pessoal. Porque ela sabia a diferença dos filhos, né? E ali, se vocês forem olhar para o texto, o que ela faz? Ela pega os cabritos, ela mata, ela usa o pelo dos cabritos para enganar o Isaac. Né? Esaú era realmente um homem bem peludo, né? Porque botou os pelos do cabrito e o pai passou a mão e disse, não, é ele. Então imagina, ela pensou em tudo, em cada detalhe. Não, ela botou os pelos nos braços e no pescoço dele. Não, ele não vai reconhecer. Pegou uma roupa do Esaú, botou no Jacó. Gente, ela enganou o próprio marido. E como diz ali, vá lá receber a bênção antes que ele morra. Ele estava prestes a morrer. A mulher sabia e foi enganar o marido, né? E ela arquitetou todo o plano, chamou o filho e disse, vai lá e faça o que eu estou te dizendo. Ele ainda questionou, ele não questionou por pensar, isso está errado, ele questionou por pensar, o pai vai me pegar, o pai vai me descobrir. E ela, não, faça o que eu digo. Lembram de quando a gente falou que Jacó roubou o direito da primogenitura por comida, né? Esaú vendeu. Então, olha agora essa atitude da Rebeca. Será que essa atitude dela roubar ali, mandar o Jacó ir pegar a bênção e tal, foi a primeira vez que ela fez isso? Será que antes, na história dela, no relacionamento dela com os filhos, com a família, ela nunca fez algo assim, desse tipo? De enganar, de mentir? A Bíblia não nos traz essa informação, né? Mas a gente fica refletindo sobre isso. Será que ela teve esse tipo de atitude outras vezes? Porque assim, para ela pensar nisso, tipo, ela fez um plano maravilhoso, que deu certo, gente. Para ela pensar em cada detalhe. Será que em outras vezes, em outras situações, em situações menores do dia a dia, será que ela não fazia isso também? Né? Principalmente com Jacó, porque Rebeca amava Jacó. Né? Então Jacó, ele ficava mais perto da mãe, como a gente viu. Ele ficava em casa, era para ele trabalhar no campo. Não, ele ficava em casa, com a mãe, nas tendas, né? Como diz, ele era um homem pacato. Eu imagino Jacó não fazendo nada o dia inteiro, né? Se a Bíblia traz isso, um homem pacato. O outro lá chegando, morrendo de fome, Jacó, um homem pacato, vivia nas tendas. Ficava em casa o dia inteiro com a mãe. Ele estava ali ao lado dela, vendo e observando as atitudes da mãe. Cada atitude da mãe. Tanto que, quando Esaú chega, né, aquela hora cansado e com fome, ele estava cozinhando, né? Gente, não que seja errado homem cozinhar, eu agradeço, né? Quando essa bênção cai sobre a minha casa. Mas, para a época, gente, não... para a época não era o comum. O homem que tinha que estar na rua, a mulher que cuidava da casa, né? Que cuidava da casa, cuidava da família, dos filhos, e eram muitos filhos, né? Empregados e, igual diz ali nas tendas, gente, cada um tinha sua tenda. Né? Tinha a tenda da mãe, a tenda do pai, a tenda do filho, né? Imagina do quanto de coisa que tinha.
Então, eu falo isso porque isso era uma atitude, na época, não era o correto a se fazer, né? Então, o Jacó, ele ficava em casa, né, com a mãe dele, já vimos ali que a mãe amava ele, então ele estava sempre observando ela. E essa atitude que ela teve revela muito do caráter dela. Então, eu imagino que ele estava ali o tempo todo, aprendendo, observando, né, pegando como exemplo essas atitudes da sua mãe. Ele estava sendo marcado. A gente falou, né, a maternidade traz marcas. Jacó estava sendo marcado pela maternidade de Rebeca. Às vezes, nossos filhos têm alguma atitude ou alguma mania que a gente percebe que eles pegaram de nós. Tu nunca olhou assim para o teu filho e disse assim, mas aí, nem ensinei, tá fazendo igualzinho, né? Eles pegam. Ou nós temos a atitude dos nossos pais. Ah, isso também, né? Eu lembro que o Tito falava assim, mas tá parecendo a tua mãe falando. E eu não percebia quando isso acontecia. Eu não fazia com intenção. Hoje, às vezes, quando eu falo alguma coisa, né, que eu tô parecendo a mãe, né? Eu mesma me ligo disso, né? Mas não, a maioria das vezes a gente não faz intencionalmente. Você não percebe que tu tá fazendo isso, que tu tá tendo uma atitude igual da tua mãe, ou que teu filho tá fazendo isso, vou fazer igual a mamãe. 90% das coisas, ele só tá reproduzindo. Ele não percebe que tá fazendo, ele só reproduz. Então, se isso acontece nas nossas casas, né, para ver o quão influente nós somos, tanto mães quanto pais. Então, às vezes, ela tá lá, eu lembro da Jojo, né, tem umas quantas irmãs que falam, ela parece tu fazendo não sei o que lá, ela parece tu não sei o que lá, ela parece tu. E daí eu lembro que eu passo a maior parte do tempo com ela. Então, é óbvio que ela vai pegar o meu jeito. Eu não ensino ela, tu tem que rir assim, tu tem que correr assim. Não, ela só é ela. Só que eu passo muito tempo com ela. Então, óbvio que ela vai pegando características, né, de mim. E da mesma forma, como eu passei muito tempo com a minha mãe, hoje eu tenho características dela que eu nem percebo que é dela, porque sim, eu vivi 16 anos da minha vida, 19 anos da minha vida com a minha mãe, então é óbvio que a gente vai ter coisas parecidas, coisas iguais. E eu nem percebo, porque tá em mim, tá na minha criação, né? Então, vamos voltar lá para Gênesis 27, agora o versículo 36. Depois que Jacó, ele roubou, né, essa bênção especial, então chega Esaú, coitado de Esaú, o pai mandou ele, vai lá e caça um negócio, ele foi lá caçar, o outro foi ali no rebanho, pegou prontinho, a mãe ainda cozinhou para ele, o outro não, foi lá caçar. Vai saber quanto tempo não demorou para conseguir a caça. Chegou, ainda foi cozinhar e levou pro pai, chegou pro pai, e daí o pai, como assim? Tu já veio, já comi, o que é isso? Então ali descobriram toda a mentira, toda a farsa que Jacó e Rebeca fizeram, né? E lembre-se, a Rebeca que planejou tudo isso, a mãe planejou tudo isso. Então no versículo 36 diz o seguinte, Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Então, após isso, Isaac abençoou Esaú, mas ele deu a maior bênção para Jacó, porque ele pensou que era Esaú. Mas esse versículo eu trouxe porque ele diz, não é à toa que se chama Jacó, que o nome Jacó soa parecido com a palavra enganador. Então assim, gente, até o nome dele estava dizendo, né? Depois a gente vê mais pra frente
que Deus muda o nome dele. Porque queria dizer algo, e nessa época era assim. Os nomes realmente diziam algo em especial, né? Então, do versículo 41 ao 46, diz o seguinte: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar quem? Filhinho da mamãe, Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num dia só. Então Rebeca disse a Isaque, seu marido: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então, ali Rebeca, ela ouviu o que Esaú estava planejando, foi lá e chamou seu filho, né? E explicou para ele: não, tu vai ter que ir embora daqui, senão teu irmão vai te matar, né? E daí ela chamou o marido e falou outra coisa pro marido. As filhas de Hete, que diz ali, era do povo que ficava perto deles. Esaú casou com 2 mulheres dali, e isso era uma tristeza, uma desgraça para os pais. Só que ela usou desse argumento para falar com Isaque. Ali no capítulo 28, no comecinho, do 1 ao 5, diz o seguinte: Isaque chamou Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por sua esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi para Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então, gente, Rebeca, mais uma vez, tem um plano, né? Ela ouviu a conversa, arquitetou o plano e influenciou o filho. E manipulou o marido, gente. Porque ela sabia, né, que Esaú queria matar Jacó. Então ela disse para ele fugir. Só que como que eu vou dizer pro marido, né? Ela ia dizer: não, nós temos que cuidar do filhinho da mamãe. Né? Porque Isaac sabia o que Jacó tinha feito. Ela inventou uma história. Olha, eu não quero que ele case com as mulheres daqui. Vamos mandar ele para lá para procurar uma esposa. Então ela manipulou, gente, essas mulheres. Manipulou o marido. E ele caiu direitinho, né? Porque realmente essa era uma informação verdadeira. Mas não era o caso ali. Ela só queria que o filho não fosse morto. Então mandou lá para a família dela. Jacó se aproveitou dessa situação. Ele enganou, ele mentiu e ele fingiu. Tudo isso conduzido por sua mãe, Rebeca. Aí você olha, eu lembro quando eu já li esse texto algumas vezes, né?
mas nunca tinha parado para pensar nessa postura da Rebeca. Eu sempre via a Rebeca como uma mulher de Deus. E quando eu li o texto com esses olhos, que eu percebi, gente, mulheres de Deus, se não se cuidarem, ó, podem ser usadas pelo diabo. Então, mulheres e homens, né? Todos nós. Então, gente, e Rebeca, como mãe, ela influenciou e muito a vida do seu filho. Esses dois casos que vimos agora, ela manipulou toda uma situação, mentiu, enganou, fez o filho fazer a mesma coisa, e tu vê que ele não questiona a mãe, né? A única hora que ele questionou antes foi assim, pai, vai me pegar. Não, tipo, isso é errado. É outra coisa. Então, tipo assim, vai lá, filho, faz. Tá bom, mãe, eu faço. Porque tinha um relacionamento com a mãe, um relacionamento diferente com a mãe. E a mãe sabia disso. Tudo isso, tudo que aconteceu, tudo que Jacó fez, trouxe consequências para ele. Então ele teve que fugir, ele teve que ficar longe de casa e da sua família. Ele saiu do local da promessa e ficou anos fora. Se vocês lembrarem, antes Deus promete a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Então ele saiu e foi, e eles estavam nesse lugar. Então Jacó zarpou do lugar da promessa e voltou para o lugar onde o pai dele saiu. Então, gente, olha as consequências que isso trouxe para Jacó. Ele foi enganado também e trabalhou 14 anos pela mulher que amava. Vocês lembrarem da história, ele chega lá e ele quer casar com Raquel. E daí Labão fala para ele, trabalhe 7 anos. E daí vou te entregar ela como esposa. Foi lá e entregou Lia. E o homem não viu. Né? Esses detalhes eu não entendo mais. Casou com Lia e não com Raquel. E depois, não, mas eu quero Raquel. Então trabalhe mais 7 anos. Então o enganador foi enganado. Né? Como dizem, né? O mundo não gira, ele capota. Né? Mas ele teve consequências. Ele enganou, ele também foi enganado. Então ele ficou 14 anos trabalhando pela mulher que amava. E todas essas consequências têm o dedinho, ou melhor, a mão inteira da sua mãe, Rebeca. Gente, a maternidade marca, ela traz marcas. Olha o que a maternidade de Rebeca fez na vida do seu filho, Jacó. A nossa vida foi marcada pela maternidade. E tu está marcando a vida dos teus filhos. Está sim influenciando eles, seja intencionalmente ou não. Vemos que Jacó errou muitas vezes e teve consequências disso. Poderiam essas consequências terem sido evitadas se talvez Rebeca tivesse uma postura diferente? Não tem como saber, né? Mas eu acredito que sim. Se ela não tivesse enganado, talvez Jacó não teria sofrido as coisas que sofreu. Mas, mesmo assim, mesmo fazendo um monte de burrada, Deus tira algo bom de tudo isso na vida de Jacó. Vamos rapidinho para Êxodo, capítulo 3, versículo 6. É só um versículo. Diz o seguinte. Barulhos de folhas. Êxodo 3:6. Vai aparecer ali também, pessoal. Mas diz o seguinte: disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha Jacó aí. Olha Deus falando que era Deus de Jacó.
que era o Deus do enganador. E aí? Ele estava falando, nesse contexto, Deus estava falando com Moisés. Então ele fala, eu sou Deus do seu pai Abraão, Isaac e de Jacó. Então Deus usou Jacó como referência. Mas espera aí. Apesar das coisas erradas que Jacó fez, depois que ele teve um encontro com Deus, em Gênesis 32, capítulo 32, versículo 30, não precisa abrir, eu vou ler, e diz o seguinte, Gênesis 32, 30. Diz o seguinte, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Antes, no capítulo 28 de Gênesis 32, diz assim, então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Então, mais adiante na história de Jacó ele foge, então, vai lá para a terra da família da sua mãe, ele casa com Lia, com Raquel, e depois de anos ele volta com medo, né? E nesse caminho ele tem uma luta com Deus, né? Quem veio nos cultos anteriores vai lembrar dessas passagens que foram pregadas. Mas foi aí que Jacó teve o encontro com Deus. Então, até então, Jacó não tinha tido um encontro com Deus. Então, apesar de tudo que ele fez, Deus, ele ainda tirou algo bom de toda a história de Jacó. Ele ainda foi usado por Deus para algo grandioso. Seu nome até hoje é falado. E sua história é contada. Ele é o pai de uma descendência. Então, mesmo se você não teve boas marcas na sua maternidade, na maternidade exercida sobre você, você não está condenado a dor e sofrimento. Então, mesmo que a maternidade que recaiu sobre você, quem exerceu o seu papel de mãe na tua vida, mesmo que não foi um bom exemplo, como Raquel fez nessas duas situações, ou até piores, Deus, ele pode fazer algo. Então, você não está condenado a isso por causa da maternidade. Sabe por quê? Porque mesmo se você crer em Deus, Deus ele pode entrar na jogada e transformar tudo isso. Porque foi isso que ele fez com Jacó. Depois que Jacó tinha constituído família, ele estava voltando para casa novamente, ele teve um encontro com Deus. E Deus mudou o nome dele. Não era mais Jacó, era Israel. Então, você pode olhar para a sua história, meu querido, e pensar que não teve como aprender com quem veio antes de ti. Minha mãe, meus pais não souberam me ensinar no caminho certo. Sofri muito, quebrei muito a cara por conta disso. Até hoje, carrego marcas, dores, lembranças. Mas Deus pode mudar tudo isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus de gerações. Então, você olha para trás e pensa, não souberam me ensinar. Mas vocês lembram de Terá? Terá era o pai de Abraão. A gente não ouve falar dele. A gente não ouve Deus falar, eu sou Deus de Terá, Abraão, Isaac e Jacó. Não. Porque não começou em Terá. Começou em Abraão. Mas Terá estava na história, mas não fez parte disso. Talvez você não teve algo bom para se espelhar, mas ainda é tempo, porque pode começar por você. Talvez no teu passado, na tua família, não foi do jeito que tu esperava, do jeito que tu achou que deveria ser.
Mas Deus pode mudar, Deus pode fazer algo novo. Tu pode começar algo novo. Pode começar algo novo através de ti. Você pode ser o início de uma geração, gente. Pode ser através de ti. Pode ser a partir de ti. Você pode começar mudando a rota. E agora nós vamos mudar a rota e vamos ir lá para 2 Timóteo. Capítulo 1. Essa carta é escrita por Paulo a Timóteo, que era um jovem discípulo. Então, no capítulo 1, no versículo 5, nos traz o seguinte: Paulo escrevendo a Timóteo: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó, Loide, e sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. Então, que a gente possa ser como esse versículo de Timóteo. Que a gente possa ser como Loide e como Eunice. E nossa fé, e passar a nossa fé e nossos valores aos nossos filhos. Então imagina, Paulo ali escrevendo para Timóteo: eu lembro da sua fé sem fingimento. Cara, primeiro começa aí, né? Sua fé sem fingimento. Existe fé com fingimento? Pelo que podemos ver, sim. Né? Você pode fingir ter uma fé. Você pode fingir ser um cristão. Você pode viver uma vida inteira na igreja e aquilo não chegar no teu coração de verdade. E ele continua, a mesma que habitou na sua avó e na sua mãe. Gente, olha que lindo. Imagina alguém chegar para ti. Se você já ouviu isso, que privilégio. Se você não ouviu, a gente pode começar por nós, né? A gente pode ser a Loite. Pode começar por nós, a gente pode ser a Eunice. Ouvir isso. Lembro da sua fé sem fingimento, igual a da sua avó, igual a da sua mãe. E por você, imagina, 3 gerações, uma fé sem fingimento. Ouvindo isso de Paulo, que escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Que a gente possa deixar as nossas marcas. Porque a gente deixa as marcas, mesmo sem a gente querer. Você pode ter sido marcado de uma maneira ruim, mas isso não define a sua vida e as gerações a partir de você, pois Deus é um Deus que refaz. E Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu tirei a referência, mas está em 2 Coríntios? 2 Coríntios 5. 17. Olha aí, ó, pastor. Então, Deus refaz, gente. Se você não teve esse privilégio, pode começar por você. Que a gente possa ser como está escrito ali em 2 Timóteo. Então, quando a gente encontra Cristo, a gente vira nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo novo se fez. Então, agora, tendo um momento especial, gostaria que você prestasse atenção nisso. Com a colaboração de alguns irmãos, eu gostaria de dizer, mães,
que você já está marcando a vida dos seus filhos? Vamos ver. Pode ir passando. Você já está marcando a vida dos seus filhos. Você já está sendo exemplo para os seus filhos. Seja em tarefas intencionais ou não, os seus filhos estão olhando para você, mãe. No dia a dia, em cada pequena coisa, eles estão vendo. E eles estão pegando o exemplo, o ensinamento. Mesmo quando você acha que não. Mesmo quando tu tá louca da vida fazendo tarefa do dia a dia. Ele tá lá, prestando atenção em você. Então, gente, que a gente está deixando marcas, querendo ou não. Que a gente deixe marcas de Cristo através da nossa vida, na vida dos nossos filhos. Agora eu gostaria de colocar uma música e a gente orar por isso, por esse tempo e por essa intencionalidade. E gostaria de falar. Às vezes você ainda não é mãe. Às vezes você não teve filhos biológicos. Mas às vezes você exerceu esse papel de maternidade na vida de alguém. Eu lembro quando eu cheguei aqui, e logo que eu cheguei aqui, soube que estava grávida da Jojo. E a minha mãe não estava perto, alguns quilômetros, mas não podia estar no dia a dia. E quantas mães apareceram nesse tempo na minha vida? Lembro de irmãs que cozinhavam para mim, porque eu tinha uma fome, mas vinham trazer comida para mim, coisas sem glúten. Gente, me senti muito amada. Até hoje, uma pequena coisa eu lembro. E isso tocou meu coração de alguma forma. Sabe, foi um amor de Deus através dessas atitudes. Então, se você ainda não teve seus filhos, você pode exercer sim a maternidade, amando os teus irmãos, amando filhos espirituais, pessoas que Deus coloca na tua vida. Ouça a letra dessa música, irmão. Esteja orando nesse momento. Ore pelos teus filhos. Ore pela tua mãe, pela tua tia, pela tua avó, quem teve esse papel de mãe na tua vida. Ore pelos teus futuros filhos. Ore pelos filhos espirituais que Deus colocou diante de ti. Que a gente não seja como os exemplos ruins que Rebeca nos trouxe hoje, mas que a gente siga exemplos bons. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa estar guardando o coração de cada pessoa aqui, Deus. Das mães, das filhas, dos filhos. Todos aqui, de alguma forma ou outra, viveram algo da maternidade. Pelas mães biológicas, as mães do coração, de criação. Tu sabes, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a marcar a vida dos nossos filhos. A marcar as marcas de Cristo, Senhor. Nos ajude, Pai, a nos tornarmos, a sermos referência, a
ter marcas boas, a fazer marcas boas na vida deles. Que sejamos como Lloyd, que possam falar nas gerações vindouras, que aprenderam algo bom com a gente, que aprenderam de Cristo com a gente, que viam Cristo na gente, Senhor. E que se isso não for real ainda é tempo, Deus, porque Tu é um Deus que refaz, Tu é um Deus que desfaz e refaz, porque aquele que aceita o Senhor se transforma em nova criatura. E mesmo aqueles que já aceitaram, Deus, como bons pecadores que somos, falhamos contigo, falhamos com os nossos filhos, com a nossa família. Mas que o Senhor tire algo bom. Há tempo de arrependimento, Senhor. Que a gente consiga, Pai. Que a gente volte os olhos a Ti, Senhor. E faça tudo novo, Pai. E que o Senhor também trate no coração as feridas, as marcas, Pai, que talvez foram deixadas por uma maternidade ruim, por uma maternidade de pecado, uma maternidade sem amor. Que os nossos corações possam liberar esse perdão. Perdão de pais para filhos, de pais que falharam com filhos, Senhor Deus. Porque o Teu amor refaz. Que o coração de filhos, Pai, possa estar liberando perdão na vida dos pais. E que as marcas, talvez, de dor, de sofrimento, de machucado, Deus, não condenem a nossa vida. Que talvez nós comecemos a nossa geração, porque Tu é um Deus de gerações. Que através de nós comece algo bom, se antes foi ruim. E se antes foi bom, que a gente dê continuidade a isso. É em Teu nome que oramos. Cuide do coração das mães. Cuide do coração dos pais. Que a gente foque no Senhor, Pai. Porque Tu é um Deus de amor, um Deus que refaz, um Deus que transforma, um Deus que ama. Cuide das nossas vidas. Cuide da vida dos nossos filhos. E que a gente consiga, Pai, ensiná-los a eles o caminho que devem seguir. Para quando forem velhos, eles não se desviem, mas lembrem dos ensinamentos, lembrem das atitudes, mesmo que pequenas, mesmo no ordinário, no dia a dia, que refletem o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.